Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno e aluna do CPV UEL. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Vinícius e hoje, como nós já terminamos o conteúdo da nossa apostila, estou lançando uma aula extra aí para nós conversarmos um pouquinho sobre a história do Paraná. Nessa aula, vou dar algumas dicas e passar alguns materiais de estudo para vocês pegarem um pouco desse conteúdo mais específico que costuma aparecer no vestibular da UEL. Então, antes de assistir, como eu sempre lembro vocês, se vocês já assistiram às aulas anteriores, já escutaram eu dando esse recado, mas reforçando, na medida do possível, assista às aulas anteriores, principalmente todas essas aulas de História do Brasil que a gente teve até agora, e também leia a apostila, para você conseguir acompanhar melhor o conteúdo. No caso da aula de hoje, não tem um conteúdo na apostila, mas eu vou deixar um material complementar aí para vocês em PDF, bem legal, bem completo, para você conseguir estudar ainda melhor esse tema que nós vamos tratar hoje, ok? E tendo alguma dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato conosco no grupo do Facebook, o História CPV 2020, onde seus professores de História estão lá à sua disposição para te atender, beleza? E nas aulas anteriores, como eu falei para vocês, a gente terminou praticamente todo esse conteúdo aí de História do Brasil. Nós tratamos a História do Brasil desde o período colonial até a República. Então, no período da colônia, nós trabalhamos ali de 1500 até 1822. Trabalhamos vários temas, como a própria colonização, a relação dos europeus com os indígenas, a questão açucareira, a questão da escravidão, da mineração também, até chegarmos na independência do Brasil, que transforma o Brasil num império. Daí, nesse curto período da história brasileira, mas também um período muito importante, nós estudamos como que se configurou a política do Brasil durante esse período, durante o período do Império, como que a estrutura escravista ainda se manteve, e, finalmente, nós chegamos no período da República. Teve um errinho aqui, na verdade 1889, não 1899, mas esse período da República começa em 1889 e ele dura até hoje. Mas, por ser um período muito grande, muito extenso na história do Brasil, nós dividimos ele em 5 períodos principais. A Primeira República, a Era Vargas, o período democrático de 46 a 64, a ditadura militar e, finalmente, o período da Nova República, que é a que nós vivemos atualmente. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo um pouco mais específico, Na verdade, vai ser mais um conteúdo extra para a gente conseguir dar uma fechada aí, nos nossos conteúdos, nas nossas aulas. Então, nós vamos tratar especificamente sobre a história do Paraná, só que, ao invés de abordar profundamente, abordar ao fundo a história do Paraná, essa aula ela vai ser uma espécie de resumo dos principais temas, dos principais assuntos que vocês vão encontrar em questões de história do Paraná. Eu coloquei aqui do ladinho os 2 símbolos do Paraná, a gralha azul, esse passarinho bonito aqui, e a araucária, que é essa árvore que é mais encontrada na região sul e acabou sendo um dos símbolos do estado do Paraná. Então, na aula de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, explicando para vocês por que a gente deve estudar um pouquinho melhor a história do Paraná, como que nós vamos estudar isso, e na segunda parte da aula eu vou passar para vocês os principais temas que você deve estudar para ir bem nas questões de história do Paraná. Então, bem explicado, não vai ser uma aula muito profunda sobre esses conteúdos. Eu vou dar um resumo para vocês de cada um, vou falar o que deve ser estudado em História do Paraná e nos materiais complementares vocês vão encontrar bastante coisa para vocês ampliarem ainda mais esse estudo. Vamos lá então? Primeiro, a primeira pergunta que você pode fazer é: para que estudar História do Paraná, certo? Às vezes você nem mora no estado, você nunca ouviu falar nada da História do Paraná, então por que você teria que usar um tempo para estudar a História do Paraná? Bom, o primeiro motivo é muito simples. Vocês vão fazer o vestibular da UEL, assim eu espero, e o vestibular da UEL, como a UEL está localizada no estado do Paraná, frequentemente aparecem nas provas da UEL questões sobre História do Paraná. Então, eu vou passar isso para vocês nos materiais complementares também, mas se vocês pegarem as últimas provas, pelo menos aí dos últimos 10 anos, pelo menos em cada uma dessas provas caía pelo menos uma questão de História do Paraná. E não só isso,
essas questões de história do Paraná, elas também aparecem em questões interdisciplinares, né? Aquelas questões que misturam conteúdos de várias disciplinas diferentes e no caso de história do Paraná, principalmente com os conteúdos de geografia. Então, muito provavelmente vocês vão ver alguma coisa sobre geografia do Paraná na disciplina de geografia, e esse conteúdo vai ajudar vocês também a entenderem um pouco melhor a história do Paraná. Então essas duas disciplinas elas podem caminhar juntas aí para vocês irem bem na prova, ok? E tem um segundo motivo também. Esse segundo motivo talvez seja um pouco mais conhecido para vocês, ou talvez não, mas é o motivo de que o Paraná é conhecido como a Rússia brasileira, né? Um estado muito peculiar, onde coisas muito absurdas acontecem aqui e que acabam ganhando as manchetes, né? Como alguns exemplos que eu posso mostrar aqui para vocês. O exemplo da freira que derrubou um policial de motocicleta em Curitiba, um ladrão que teve uma bicicleta furtada enquanto assaltava uma farmácia em Foz do Iguaçu, um menino que encontra um ovo em formato de L num sítio de Toledo, uma galinha que botou um ovo dentro do ovo em uma cidade do Paraná, as melancias que nascem em um túmulo de cemitério, um cavalo que foi flagrado agasalhado na manhã mais fria do ano do Paraná e uma mulher que surta por causa dos preços altos e quebra o supermercado. Isso é só um resumo, né, das principais notícias que vocês podem encontrar sobre esse estado. Então, tudo isso mostra que é um estado bastante peculiar, um estado bastante doido, como mostra essa foto aí do nosso ex-governador andando de quadriciclo sem camisa, exibindo todo o seu belo físico. Então, como estudar, né, já que vocês entenderam agora a importância da gente estudar a história do Paraná, como que a gente vai fazer para estudar ela aqui nesse modelo online? Bom, se fosse na época, né, do CPV presencial, né, se infelizmente, como a gente não está podendo ter as nossas aulas presencialmente, mas se fosse naquela época, nós teríamos 2 plantões interaula de 1 hora cada, com materiais complementares dedicados exclusivamente à história do Paraná. Tá? Esses plantões interaula a gente fazia quando o CPV estava acontecendo presencialmente, entre a aula do vespertino e a aula do noturno, né? Então todos os dias das 6 horas até as 7 horas da noite, nós tínhamos ali um momento dedicado a esses conteúdos extra. E as nossas aulas de História do Paraná, a gente geralmente tinha 2 aulas para conseguir abordar tudo que era de mais importante. E geralmente a gente tinha essas 2 aulas para abordar História do Paraná. No entanto, como o CPV online, eu sei que vocês já estão bem cansados de terem tantos conteúdos assim, eu sei que o conteúdo não rende tão bem, então eu resolvi usar uma outra estratégia. Ao invés da gente ter uma aula com todos os conteúdos detalhados de História do Paraná, nós vamos ter um resumo dos principais conteúdos. Tá? Então eu vou, como eu falei para vocês, passar aqui para vocês os principais temas que caem nas provas, que vale a pena você estudar, e vou passar os materiais complementares para vocês lerem a hora que vocês quiserem, na ordem que vocês quiserem, de acordo com o tempo que vocês quiserem, certo? Então vai ser um estudo onde vocês vão ter muito mais autonomia. Vai ser um estudo onde eu só vou indicar para vocês o que vocês devem estudar e vocês vão selecionar os seus próprios materiais, ok? Essa é uma forma, né, da nossa aula ela não ficar tão longa, tão maçante, porque isso daria até mais trabalho para vocês, mais trabalho para nós, porque é um conteúdo realmente mais aprofundado que não daria conta de ser trabalhado numa aula só. Então, vai ser muito importante que para você pegar bem esses conteúdos, esses materiais, você faça a resolução das questões de História do Paraná que caíram nos vestibulares anteriores. Eu vou deixar essas questões para vocês lá no material complementar em PDF, que como vocês já devem estar percebendo, vai ficar um material enorme, um material bem gordo que vocês vão poder aproveitar para revisar esse conteúdo. Então, começando aí, né, no resumo dos principais temas em História do Paraná, vamos entender um pouquinho os períodos em que a gente pode dividir a história do nosso estado. O primeiro período é o período pré-colonial, um período que começa no ano 15.000 a.C. e que vai até mais ou menos o ano 1500 d.C. Como vocês já devem, né, ter percebido, é o período em que o estado do Paraná era habitado apenas pelas suas populações nativas e pelas suas populações indígenas, né? Então, os primeiros habitantes dessa região que veio a ser o nosso estado chegaram aqui mais ou menos no ano 15.000 a.C. e eles aqui viveram, continuam vivendo aqui até hoje, né? Mas eles viveram sozinhos por aqui até o ano de 1500 d.C., que foi quando houve o descobrimento do Brasil e se inicia então o período colonial, que vai do século XVI até o século XIX. Então, mais ou menos aí do ano 1500
que é o período do descobrimento, até os anos 1800, que é o período em que o Paraná vai acabar se tornando independente. Então, nesse período colonial, o território ele acaba sendo disputado, né, o território do Paraná, disputado entre Portugal e Espanha. Se você lembra bem das primeiras aulas de Brasil colonial, a gente falou do Tratado de Tordesilhas, né? Se vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, o Paraná ele não pertencia a Portugal inicialmente, ele pertencia à Espanha. E a Espanha realmente chegou a ocupar o estado, como a gente vai ver ainda, mas no final essa região, esse território acabou ficando parte de Portugal. E finalmente, o período que a gente vai chamar aqui de provincial, ou período estadual mesmo, né? Que existe aí, a gente está vivendo nele desde 1853. Antes de 1853, o Paraná ele não existia como uma região independente, ele era parte da província de São Paulo, né? Primeiro ele foi parte do Império Espanhol e depois da independência do Brasil, ele se tornou parte da província de São Paulo. No entanto, em 1853, durante o período imperial, o Paraná conquistou a sua independência, a gente poderia dizer, né, sua autonomia, e passou a existir como uma região delimitada, uma região bem definida e com a sua administração própria, ok? Então, são os 3 períodos principais que a gente pode dividir a história do Paraná. Passando aos temas agora eu vou falar para vocês 5 temas que vale a pena vocês estudarem, né? Vou dar uma explicadinha em cada um desses temas, mas não vou me aprofundar muito em nenhum deles, tá? Eu só vou passar esses temas para vocês terem uma guia, uma orientação sobre o que estudar, e nos materiais complementares vocês vão encontrar os textos, vão encontrar questões, materiais de estudo, onde vocês podem aprofundar e aproveitar ainda melhor esse estudo. Então, começando pelas populações pré-históricas, como eu falei para vocês, os primeiros habitantes do estado do Paraná chegaram aqui nessa região em torno do ano 15.000 a.C. e eles viveram por aqui, né, essas populações mais primitivas, até o ano 2000, mais ou menos, antes de Cristo. Essas populações, elas ocuparam principalmente os vales de rios, né? Então é muito comum a gente encontrar em escavações em redor de rios, vestígios arqueológicos dessas populações pré-históricas mais primitivas. Lembrando, não são os indígenas atuais, tá? Eles são antepassados dos próprios indígenas, são populações pré-históricas mesmo. Então, essas populações ocuparam os vales de rios e litorais, eram povos caçadores e coletores, ou seja, eles viviam basicamente da caça de animais e da coleta ali de frutos, de raízes, de vegetais que eles podiam encontrar. Então eram povos essencialmente nômades, eles viviam se deslocando de um local a outro de acordo com a disponibilidade de caça ou de alimentos naquela região. Eram povos que usavam muitas ferramentas de pedra, né? Então, por serem povos primitivos, eles são realmente muito parecidos com aqueles povos pré-históricos que a gente estudou, que viviam lá na Ásia, na Europa, na África, porque todos eles usavam essas ferramentas muito primitivas e viviam num estado praticamente nômade, tá? E eles deixaram para nós, né, para nós sabermos um pouco mais sobre eles, né? Não com essa intenção, claro, mas a gente conhece bastante sobre esses povos, principalmente através das pinturas rupestres e dos sambaquis. As pinturas rupestres, vocês já conhecem, né? São essas pinturas feitas nas cavernas. Existem muitas dessas pinturas em algumas cavernas no Paraná. E os sambaquis. Os sambaquis, se você não conhece, nunca ouviu falar, são como se fossem grandes montanhas, né? Grandes amontoados, só que são montanhas artificiais. Elas foram criadas com a acumulação de restos de alimentos, de conchas e até mesmo de ferramentas, de animais, pessoas enterradas, né, nesses locais. E esses sambaquis, eles se tornaram então grandes sítios arqueológicos que existem até hoje e nos permitem saber ainda mais sobre essas populações. Passando agora para as populações indígenas, as primeiras populações que chegam mais perto dos indígenas modernos, né, dos indígenas atuais, começaram a chegar no Paraná em torno do ano 2000 a.C. E elas permanecem por aqui até o momento presente, né? Então essas populações chegaram ali, se encontraram com aquelas populações pré-históricas que viviam ali, só que essas populações indígenas, elas são um pouco mais diferentes que essas populações pré-históricas. As populações indígenas têm uma sociedade um pouco mais complexa, porque é uma sociedade que trabalha com agricultura
Então são povos agricultores e têm ferramentas mais complexas também. Então não são apenas ferramentas de pedra, ferramentas primitivas. Eles também começam a trabalhar a partir desse momento com as cerâmicas. Então são povos agricultores e ceramistas. As três principais etnias indígenas que existem no Paraná são as etnias Guarani, Caigangue e Xetá. Certo? São essas três principais etnias indígenas que você encontra no território. Existem muitas aldeias, muitas terras indígenas em todo o território do Paraná até hoje. E eu vou deixar nas dicas, nos materiais complementares para vocês aprenderem um pouco melhor, mas vale a pena vocês observarem principalmente os costumes e rituais desses povos, as regiões em que eles ocupam e qual que é a situação atual de cada um. Certo? Se é uma situação em que eles estão mais preservados, mais distantes, né, da sociedade de origem europeia, ou se eles são povos que estão mais incorporados nas cidades, na sociedade de origem europeia. A colonização europeia, então, como eu falei para vocês, ela se inicia a partir do ano de 1500 e aqui no Paraná a gente vai ter uma característica que é o seguinte: diferente do Nordeste, diferente da região Sudeste, onde a gente teve todo aquele movimento que vocês lembram, né, de implantar engenhos, implantar grandes plantações de cana, de exploração de minérios, de exploração de açúcar, aqui, na verdade, quem foi responsável principalmente pela colonização e exploração do território, foram os jesuítas e os bandeirantes. Então, durante todo o período colonial, a gente teve uma presença muito forte das missões jesuítas e dos bandeirantes aqui no território paranaense. Como eu falei para vocês também, foi um território que foi disputado constantemente entre Portugal e Espanha. Pelo primeiro acordo, né, pelo primeiro tratado, o Tratado de Tordesilhas, era um território que deveria pertencer à Espanha. Só que com o tempo, com a ação das bandeiras principalmente, Portugal acabou tomando posse desse território, né? Os bandeirantes acabaram por expulsar e destruir todas essas missões jesuíticas que ainda haviam no território do Paraná, e esse território ficou pertencente a Portugal. Então, vale a pena vocês olharem para estudar, porque pode aparecer nas provas sobre a ocupação espanhola do Paraná, qual que foi a presença, qual que foi a dimensão dessa ocupação espanhola aqui na região, sobre o extermínio indígena. Então essa colonização europeia, ela se deu principalmente através do extermínio desses povos indígenas, que perderam muito da sua população original, e finalmente vale a pena estudar também sobre os conflitos entre os jesuítas e os bandeirantes. O Paraná foi um dos principais palcos, né, um dos principais campos de batalha dessas guerras, desses conflitos sangrentos até, que envolveram os jesuítas e os bandeirantes. Uma outra forma da gente estudar, aprender um pouco mais sobre a história do Paraná é pensando nos ciclos econômicos, né? Eu coloquei ciclos entre aspas, porque é uma palavrinha que não é muito correta, né? Porque ciclo, geralmente a gente pensa em algo que inicia e termina, mas eu vou usar ela aqui porque pode ser que vocês encontrem mais essa palavra nos materiais complementares, né? Mas eu vou falar aqui principalmente dos produtos, né, que geraram mais lucro, que geraram mais ganhos para a exploração em cada período da história do Paraná. Então, o primeiro produto, a primeira atividade econômica, melhor dizendo, era a atividade do garimpo e da mineração, que aconteceu principalmente nos séculos XVI até o século XVIII. O Paraná não é um estado muito conhecido por ter grandes reservas de minerais, grandes reservas de metais preciosos, mas principalmente ali nos leitos de rios, né, frequentemente eram encontrados vestígios de ouro, diamantes. Então, apesar de pouco, o garimpo e a mineração teve algum impacto, teve algum resultado aqui como atividade econômica para o estado. No entanto, aquela atividade que mais impulsionou o desenvolvimento do estado do Paraná durante o período colonial ainda, né, durante o século XVIII e XIX, foi a atividade do tropeirismo. Se você quer saber um pouco mais do tropeirismo, eu recomendo que você assista às nossas aulas sobre o período da mineração no Brasil colonial, tá? Porque nessa aula eu explico isso um pouquinho melhor. O tropeirismo, ele foi uma atividade econômica que se intensificou, né, ficou ainda mais forte com a descoberta do ouro e das pedras preciosas em Minas Gerais. Então, o Paraná ele se tornou uma rota de comércio de bois, né, e de outros animais que iam do sul do Brasil em direção às minas para serem comercializados lá. Então, o tropeirismo, né, que é essa atividade de você levar animais de um lugar para o outro para fazer comércio desses animais,
Foi uma atividade que cresceu bastante com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, e o Paraná, pela sua localização geográfica, acabou se tornando uma rota de comércio desses animais. Um terceiro ciclo econômico, que a gente pode dizer, ele acontece ali no finalzinho do período colonial e já começando o período contemporâneo, né, entre os séculos XIX e século XX, que foi o ciclo da pecuária e da erva mate. Então, da criação de bois, né, principalmente de bois para o abate e para a extração de couro, e a erva mate, que é um produto muito típico aqui do sul, e o Paraná ele foi um grande produtor, um grande exportador da erva mate, principalmente no começo do século XX. Se você conhece lá aquele chamate leão, né, esses produtos todos eles vêm aqui do Paraná, tem suas plantações, as suas fábricas de origem aqui no Paraná. Então a atividade da pecuária e da erva mate se tornou bem forte com o fim do período do tropeirismo aqui no estado. Em seguida, já chegando mais para um período recente, o café, a partir principalmente da década de 1920 até mais ou menos 1980, foi um dos produtos principais que movimentavam a economia paranaense. Durante muito tempo, o Paraná ele se tornou um dos principais produtores mundiais do café, tá? Principalmente o café que era produzido no norte do estado, onde está localizada ali a região de Londrina, certo? Então, o café, vocês vão encontrar referências ao café frequentemente nas questões que falam sobre o Paraná no período mais recente, tá? No período de 1920 até 1980. E finalmente, como praticamente todo o Brasil se encaminhou a isso, né? A partir do final do século XX e começo do século XXI, então nos dias de hoje, o que mais movimenta a economia do Paraná são o agronegócio e algum movimento de industrialização. Certo? Então, isso é o que movimenta a economia do Paraná atualmente e que vocês podem encontrar em alguma questão de geografia ou até mesmo de atualidades. E finalmente, como a gente já falou, né, de questões políticas, de questões econômicas, agora a gente precisa falar um pouquinho sobre a questão social, principalmente a questão agrária e territorial no Paraná. Vocês vão encontrar muitas referências a isso também nas questões e nos materiais de estudo que vocês pegarem para estudar. Quando a gente pensa, né, na ocupação do território paranaense, nós estamos falando da expansão da fronteira agrícola do Paraná. O que isso quer dizer? Como vocês sabem, a colonização do Brasil ela começa pelo litoral e só depois, aos poucos, que ela vai chegando no interior. E o interior do Paraná ele foi um dos últimos espaços a serem ocupados com atividades econômicas intensivas, certo? Então, é muito comum você encontrar no norte do Paraná e no oeste do Paraná cidades que surgiram muito recentemente. Então, cidades que têm aí 50, 60, 70 anos de idade, né? Às vezes cidades até mais novas do que algumas pessoas que são vivas até hoje. Por quê? Porque o Paraná ele fazia parte dessa fronteira agrícola, né? Ele era a última fronteira a ser conquistada, a ser expandida pela atividade agrícola. Então, quando vocês forem estudar esse ciclo de ocupação do território, a expansão da fronteira agrícola, prestem bastante atenção nas informações sobre como que aconteceu a colonização da região norte e da região oeste do Paraná. Essas duas regiões, como eu falei para vocês, foram colonizadas apenas recentemente. Elas foram colonizadas na primeira metade do século XX, né? Então, até recentemente a gente ainda tinha pessoas que fundaram essas cidades. Até recentemente a gente ainda tinha essas pessoas vivas, né? Então, para vocês verem que a ocupação dessa região ela acaba sendo muito recente. E foi uma ocupação que ela não se deu de forma pacífica, de forma alguma, né? Como eu já falei para vocês, toda a colonização do Paraná e a própria ocupação dessas terras se deu com base no extermínio indígena e nas lutas camponesas que tomaram espaço no Brasil, principalmente no século XX. Além disso, algumas outras comunidades muito tradicionais, né, algumas comunidades muito enraizadas aqui no Paraná, ainda subsistem até hoje, como os povos faxinais e os povos quilombolas. Mais informações sobre eles, novamente, vou deixar nos materiais complementares para vocês conhecerem um pouquinho melhor. E finalmente, vale a pena vocês estudarem um pouco mais sobre a imigração europeia e asiática aqui no estado do Paraná.
O estado do Paraná, principalmente a partir do século XX, recebeu muitos imigrantes de países da Europa, de países da África, da Ásia, principalmente japoneses, né, que ocuparam algumas regiões aqui no norte do Paraná. Então, é outro tema que vale a pena a gente estudar quando formos tratar da questão agrária e territorial. E, finalmente, a Guerra do Contestado, ela costuma aparecer bastante nas questões sobre a história do Paraná, porque foi um conflito ali muito longo, né? Um conflito muito sangrento, um conflito muito grave que aconteceu na fronteira do Paraná com Santa Catarina. Eu falei um pouquinho sobre a Guerra do Contestado em uma das nossas aulas sobre a Primeira República. Então, talvez valha a pena você reassistir essa aula, ou assistir se você ainda não assistiu, para recuperar um pouquinho desse conteúdo. E por hoje, né, como a minha intenção era apenas passar esse resumo dos principais temas para vocês, por hoje nós vamos ficando por aqui. Nas próximas aulas, como vocês já devem saber, né, nós chegamos aí ao fim da nossa apostila e dos nossos conteúdos previstos, então vou recomendar a todos vocês que fiquem ligados, que fiquem de olho na programação de eventos do cursinho para o próximo mês, para o mês de novembro. Acompanhem lá pelo Instagram, pelo CPV-UEL ou pelo Facebook do cursinho, para vocês ficarem por dentro de todas essas novidades aí que o pessoal está trazendo para vocês, certo? E assim que vocês terminarem de assistir essa aula, corram lá nos materiais complementares em PDF que eu deixei para vocês. Deixei vários exercícios sobre a história do Paraná dos vestibulares anteriores, deixei alguns textos e materiais para vocês estudarem e se aprofundarem nesse tema que nós abordamos só por cima aqui, né, tratando aí sobre a história do Paraná. E, como não podia deixar de ser, não saia daí sem escutar a nossa música de encerramento. Hoje fica a cargo de um estilo, né, um estilo musical muito caro, né, muito conhecido aqui no Paraná, que é o sertanejo universitário. Então, fiquem aí com Aqui é Paraná, Cunhado. Até mais e até semana que vem. Começa já a avisar os parceiros que a gente tá em casa. Chegamos, a festa só tá começando, mas que descansa que nada. Pra não perder o costume tem que ter viola, tem que ter modão. A gente é pé vermelho, fala a porta, mas o povo acha bom. A nossa equipe tá formada, tem os brutos, tem os loucos, tem os pingaiada. A cerveja já tá nevada e por onde passa tem grito da mulherada. Aqui é Paraná, cunhado, nosso som já invadiu todos os estados. Se quiser piseira é só chegar do lado. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Aqui é Paraná, cunhado, nosso pancadão tá tocando nos carros. De mulher bonita tamo arrumado. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Começa já a avisar os parceiros que a gente tá em casa. Chegou, a festa só tá começando, mas que descansa que nada. Pra não perder o costume tem que ter viola, tem que ter modão. A gente é pé vermelho, fala a porta, mas o povo acha bom. A nossa equipe tá formada, tem os brutos, tem os loucos, tem os pingaiada. A cerveja já tá nevada e por onde passa tem grito da mulherada. Aqui é Paraná, cunhado, nosso som já invadiu todos os estados. Se quiser piseira é só chegar do lado. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Aqui é Paraná, cunhado, nosso pancadão tá tocando nos carros. De mulher bonita tamo arrumando. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Aqui é Paraná, cunhado. Se quiser piseira é só chegar do lado. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Aqui é Paraná, cunhado, nosso pancadão tá tocando nos carros. De mulher bonita tamo arrumando. Aqui não tem preguiça não, bota no 12 esse modão. Aqui é Paraná, cunhado.